Olá, irmãos. Vamos iniciar mais um estudo, a continuidade nesta série Práticas da Perseverança, uma fé viva, série de estudos na Epístola de Tiago. Hoje nós chegamos aos versículos 5, 6, 7 e 8 do capítulo 3. Então, vamos rever um pouquinho do que a gente já falou. Primeiramente, ainda no final do capítulo 1, nós temos aquela orientação sobre praticar e refrear. Não adianta sermos apenas ouvintes, precisamos também na prática sermos praticantes. Não adianta apenas dizermos-nos religiosos se não refreamos a língua. Precisamos também refrear a língua. E ele já dando indícios desse tema para todos os cristãos. Isso que ele dá maior foco agora, nesse texto onde nós estamos estudando agora. Depois falamos sobre a acepção, o terror da acepção de pessoas, julgamento superficial e uma ação verdadeira, conforme o cristianismo prega, uma ação verdadeiramente cristã. Isso é a fé viva. Não adianta apenas dizer vá em paz se não der o que comer, não der o que vestir. Não adianta você olhar um irmão mais pobre entrando na igreja e tratá-lo sem o favoritismo e com o favoritismo, você tratar o rico. Então, são coisas terríveis que Tiago tem citado e que acontecem no dia a dia da igreja ou das igrejas que ele tem orientado desses irmãos dispersos e que não deve acontecer nem entre eles e nem entre nós hoje em dia. Ainda, também falamos sobre a quantidade grandiosa de irmãos querendo ser mestres. E Tiago dá uma orientação, um conselho, um alerta. Para os mestres haverá mais rigor no julgamento. O juízo será mais severo para os mestres. Principalmente entendendo que o mestre conduz a muitas pessoas. O mestre e a fala do mestre guia pessoas. Então, haverá mais rigor nisso. E ele tem mais acesso, óbvio, se ele ensina, ele estuda, ele tem a informação para ensinar, e à luz do que ele conhece, à luz do que ele ensina, ele será julgado com muito rigor. Então, tome cuidado com a língua. Toma cuidado com a fala, toma cuidado com o ensino, com o que você diz. Então, pegando esse gancho de mestres, ele começa a dar orientações sobre a fala. E na última aula vimos que a fala é um potente controle. A língua mesmo é um pequeno membro, mas que tem uma potência muito grande de controlar o corpo. Vimos, seja no exemplo que foi dado sobre freio do cavalo, ou mesmo sobre o leme do navio, partes relativamente pequenas controlam forças e tamanhos grandiosos. O quanto nós precisamos controlar a nossa própria língua para conseguirmos controlar também o nosso corpo. Partindo agora para o versículo 5, nós temos: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Alguns destaques aí, estamos falando da língua como um pequeno órgão do corpo. Mas ao mesmo tempo que ele é um pequeno órgão, ele consegue se vangloriar de grandes coisas. E ele faz uma última comparação interessante. Um grande bosque pode ser incendiado por uma simples fagulha. Então, o tamanho aí realmente não é o maior impacto, no caso da língua. Ele pode atingir coisas de tamanho grandioso sendo pequeno. Então, o tamanho da língua pequeno pode atingir o tamanho gigante de muitas coisas. O principal é a potência, não o tamanho. Então, esse pequeno órgão, notável, sem dúvida, ele é potente, muito potente mesmo. Vimos que
tem bastante controle sobre o corpo, mas agora o que é dito semelhantemente, ou de igual forma, se vimos que a língua é um potente controle, do mesmo modo, ele tem uma força muito grande, tem um impacto muito grande. E serve para controlar, também serve para muitas outras coisas de uma força e potência gigantesca. Então, se a língua é igual ao controle, agora a língua é igual potência, da mesma forma. Então, controle o corpo. Ok, a língua pode fazê-lo. Agora, atinja uma grande área, atinja de uma forma muito grande, atinja com toda a potência. Pequena língua também pode fazê-lo. Por isso, esse pequeno órgão é comparado a uma fagulha. E o seu campo de atuação, uma grande floresta, um grande bosque. É possível, com uma pequena fagulha, destruir esse grande bosque. A fagulha tem um poder de proliferação, poder de aumentar as coisas, um poder de destruir coisas muito grande. Então, por mais que a língua é um pequeno órgão, o máximo de cuidado com ela, e Tiago está bem nos chamando a atenção sobre isso. Cuidado com a língua. Ela é pequena, sim, mas ela é muito potente. Serve para controlar, mas essa potência também atinge muita coisa. O que como nós estamos tratando esse órgão? Como nós estamos encarando a batalha para controlar ou refrear? Como nós estamos entendendo o poder da língua? Ou estamos ignorando e agindo de uma forma irresponsável com essa pequena fagulha? Quantos bosques temos incendiado por causa disso? Então, é, nós temos essa arrogância na língua. Ela se vangloria de muitas coisas. Ela profere grandes discursos, como diz a NVT. Nós lemos na NVI falando que ela se vangloria de grandes coisas, e esse se vangloriar, se gabar, então de alguma forma você se achar mesmo no nosso cotidiano, é se achar, se orgulhar, mostrar orgulho, manter-se sempre altivo. É isso que está falando. A língua, por mais que seja pequena, por mais que seja um membro, um órgão pequeno, ela se vangloria de grandíssimas coisas. Na NVT, profere discursos grandiosos, ou na tradução Nova Almeida Atualizada, NAA, se gaba de grandes coisas. Então, se gabar, se vangloriar, estamos falando de algo com arrogância e orgulho. E essa arrogância e orgulho é algo que não deveria, de qualquer forma, existir nas nossas falas. É um pecado da língua, como falamos na última aula. E dentro desses pecados da língua, tem muito mais que falaremos nessa, principalmente vendo o quanto é potente esse órgão. Vimos, de alguma forma, que essa arrogância é proferida pela língua, e essa língua é uma faísca que pode incendiar um grande bosque. Pois bem, a arrogância precede a queda. Já diz Provérbios 16:18, o orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. Então, essa postura arrogante da língua pode destruir a pessoa. Isso é bíblico, notado em toda a Bíblia, na verdade. Vários arrogantes nós podemos citar na Bíblia, e nas suas falas e ao exercer aí tarefa da sua língua, como se gabar, se orgulhar. Faraó, por exemplo, perante Moisés, durante o pedido para que deixasse o povo ir adorar, o próprio Faraó simplesmente perguntou: quem é esse Deus? Não vou deixar o povo sair. E se gabou, então, perante esse Deus de Moisés. Golias
proferia injúrias, proferia orgulho de sua própria força e menosprezava todo o exército de Israel. E isso foi entendido por Davi, por exemplo, como severos insultos. E quem está fazendo isso com o exército do Deus Altíssimo? Também Senaqueribe, no enredo ali do rei Ezequias, afrontando o Deus de Israel e falando: não adianta confiarem nesse Deus. Esse Deus não vai salvar vocês. Eu sou forte. Olha o meu exército. Olha o meu poder, a minha potência. E Nabucodonosor também, ao passear pelo seu palácio, o grande homem dos jardins suspensos da Babilônia, olhando a extensão do seu império, também contemplando sua glória própria, ele teve essa postura arrogante. Todos esses homens citados tiveram uma arrogância na fala muito grande, se achando os melhores, se gabando, se vangloriando. Logo caíram. Logo, todos eles foram destruídos. Então, essa é a postura que a língua tem um potencial muito grande de ter. E eu não estou falando da língua como se fosse algo totalmente alheio a nós. Eu estou falando, você tem. Você pode ter através da sua fala, através das suas palavras. Eu posso ter através das minhas palavras. E isso é um perigo muito grande. Nós corremos esse risco. Então, precisamos lidar com isso conscientes de que a língua pode trazer esses males de queda e destruição para nós se nós dermos espaço para a arrogância. E ela é talentosa nisso. Mesmo sendo pequena, pode se enaltecer. Mesmo sendo pequena, pode se agigantar. Mesmo sendo minúscula, pode se orgulhar e se vangloriar de grandes coisas. Passando para o versículo 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. E Tiago dá 5 destaques da língua de uma forma bem direta e pesada também. Primeiro, a língua é um fogo, um mundo de iniquidades, em segundo lugar. Terceiro, contamina a pessoa por inteiro. Em quarto, incendeia o curso de sua vida. E em quinto, é incendiada pelo inferno. Tiago 3,6 é o versículo da Bíblia que fala de uma forma mais clara sobre os perigos mais profundos que é a língua. Na Bíblia toda, por mais que Provérbios coloque várias e várias sabedorias sobre o uso da fala, e dentro dessas sabedorias também mostre que o muito falar traz a iniquidade, revela a iniquidade, e falar bastante em vários enredos ele traz como algo errôneo, equivocado, e a pessoa não é sábia. Por mais que seja o livro que mais fala sobre o poder da língua, o poder do discurso, Tiago apresenta algumas realidades espirituais muito graves sobre a língua. E nós podemos estudá-las de uma forma um pouquinho mais detalhada. Essas 5 características da língua. Então, a primeira delas, a língua é um fogo. Quando nós falamos isso, é possível já remeter a informações negativas, sem dúvida. Mas lembremos de Pentecostes. Lembremos antes de Pentecostes.
enquanto o Espírito Santo, do Deus Altíssimo, derramava-se abundantemente sobre aqueles irmãos reunidos em oração. Então, a vinda, a descida do Espírito Santo de uma forma inigualável. Pareceram como que línguas de fogo sobre a cabeça dos que estavam lá. Línguas de fogo. Então, quando o Espírito Santo é o fogo dessas línguas, quando o Espírito Santo se revela como fogo, é positivo. Então, a língua tem um poder também de incendiada aí, vamos dizer, quando ela é colocada em fogo pelo Espírito Santo, bem diferente quando ela é incendiada, como nós vamos ver pelo inferno. Então, a língua é um fogo. E isso em si pode trazer essa severa destruição ao bosque. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Primeiro, fogo, ele é destruidor. A gente sabe disso. Ele destrói coisas. Ele pode incendiar uma casa e deixá-la a cinzas. Algo que era gigante, um prédio, um, uma igreja, uma construção, um edifício gigantesco pode ser reduzido a cinzas pelo fogo. Então ele tem um poder destruidor muito forte. Mas a Bíblia também coloca esse poder do fogo como um poder que prova, um poder provador. O próprio Deus usa como prova o fogo para ver as suas obras, para ver se é de palha e vai se queimar, de madeira e vai se queimar, ou se é de ouro e vai ser refinado. Então, o ouro é provado pelo fogo e continua ali. Então, nós entendemos que a língua ser um fogo pode ser uma oportunidade de destruir as coisas ruins e provar as coisas boas. Porém, a nossa língua deve ser entendida nesse enredo como um grande propagador. A língua é como fogo, no sentido de que ela propaga-se muito rapidamente, muito fortemente e de uma maneira muito grande, extensivamente. Como você tem usado? Se a língua é um fogo e pode realmente atiçar multidões, a língua é um fogo e pode atingir nações, como nós temos usado este fogo? Como ela tem sido incendiada e incendiadora? Nós coloquei dois exemplos aí nas imagens de duas pessoas que usaram a fala, usaram o discurso, usaram a língua como fogo, como fogo. Um deles é Hitler, tido como um dos maiores, entre os maiores discursos do mundo. Esses dois homens, com certeza, são sempre lembrados, os maiores discursos de toda a história. Hitler sabia fazer discursos. Hitler sabia incendiar o povo através da sua própria língua. Hitler sabia fazer os homens colocarem fé nas suas palavras e conduzir multidões segundo o que ele dizia. A língua de Hitler, sim, era fogo. Era um fogo para causar morte, ódio, destruição, guerra. É um fogo que consumiu os judeus em holocausto. É um fogo que fez os homens revelarem o seu pior, trazer a imundícia do ódio à tona de uma forma desenfreada. Porém, o outro homem destacado é Martin Luther King. E num enredo onde existia um racismo muito grande nos Estados Unidos, ele foi um homem que teve um sonho, ele foi um homem que teve um discurso, ele foi um homem que incendiou pessoas com a sua língua, pois a língua é um fogo. E o incêndio que ele causou foi de todos olharem todos esses problemas da sociedade de uma forma diferente, trazer compaixão aos olhos.
destruir o racismo e os alicerces do ódio e da separação entre as raças. Então, dentro desses discursos, nós podemos ver os efeitos do fogo, os efeitos da língua como fogo, seja para provar homens, destruir homens também, de uma forma odiosa, mas o efeito propagador desse fogo é muito grande. Agora, como você tem usado a sua? Como você tem entendido a língua como fogo? Uma grande solução é apagá-la, tentar ao máximo emudecer-se. Sempre, inclusive a Bíblia fala que você passará por sábio de ficar quieto. Ou tem aproveitado, inflamado pelo fogo do Espírito Santo, tem propagado boas coisas. O que é melhor? Simplesmente, de uma forma grosseira, calar-se ou refrear-se? É conduzir para todo esse poder para o bom, para o evangelho, para o bem em si? Ou só abrir a boca para falar besteiras, tolices? Lembre-se, você tem algo que é como fogo, pronto para ser propagado a multidões. Você tem dado realmente ênfase a isso? A segunda característica é que é um mundo de iniquidades e aí habita um perigo muito grande. Ela é um mundo de iniquidades. Ela tem o poder de propagar. Entendamos que ela propaga não necessariamente é bom. E dentro dessas coisas ruins que ela pode propagar, muita coisa habita. Muita coisa habita. Lembremos de Paulo falando aos Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Dentro de todas essas características que Paulo está citando do Antigo Testamento, sim, não são informações novas, mas são citações. Todo aquele enredo de Romanos 3, desde que fala que não há um justo sequer, até o final, que não busca um caminho da paz, tudo que nós temos são citações do Antigo Testamento, principalmente Salmos, temos também citações dos profetas, de que os homens são maus. Quando fala da língua, compara um túmulo aberto, compara com algo que engana, com o veneno que mata, algo cheio de maldição, algo cheio de amargura. E nós temos certeza prática disso. Não apenas teórica, não apenas confiamos que é verdade, como nós sabemos e lidamos com isso no dia a dia. A língua é um mundo de iniquidades. Tudo que habita dentro desse mundo pode ser jorrado como veneno terrível em cima das pessoas. Nós podemos destruir pessoas, nós podemos usar sarcasmo e às vezes falar que é apenas brincadeira, falar coisas terríveis para as pessoas. Podemos nos manifestar de forma odiosa perante as pessoas, podemos menosprezá-las, falar que elas são menos, mostrar que elas são inferiores. Podemos enganar, a pessoa acreditar na gente e nos aproveitarmos disso para enganá-la. Podemos ofender pessoas, podemos expor coisas que não deveriam ser expostas sobre as pessoas, podemos excluir pessoas com a nossa fala, podemos seduzir ao adultério, à fornicação, a imundícias sexuais quaisquer. Nós podemos atiçar pessoas à violência, ao assassinato, ao ódio. A língua tem um poder muito grande. Só que tudo isso que eu citei são poderes terríveis e terrivelmente marcados pelo pecado, seja de uma forma grotesca, violenta,
seja de uma forma sutil e atrativa, a língua pode conduzir pessoas a erros terríveis. E não só a própria pessoa dona dessa língua, mas outras na qual ela tem acesso à fala. Então, tudo isso nós vemos como um grande perigo da nossa fala, um grande perigo da nossa língua. Esse mundo de iniquidades habita na sua língua. Esse mundo de iniquidades tem sido manifesto por você nas suas conversas pessoais, ao citar nomes de uma terceira pessoa numa conversa. Você fala. Será que você realmente tem noção desse mundo de iniquidades? Você pode gravar uma conversa sua em tom de perjúrio, em tom de sarcasmo, em tom de risadas que seja, e mostrar lá abertamente para todas as pessoas, sob a leitura destes versículos. Será que as suas brincadeiras, será que a sua forma de menosprezo, será que a sua forma de eu não estou falando mal, eu estou apenas falando a verdade? Será que é a forma de você excluir? Será que é a forma de você odiar? Será que é a forma de você usar a violência, expressar os terrores que habitam dentro do seu coração? Será que todos esses momentos estão sendo vistos por você como um pecado terrível? É muito simples para a igreja de Cristo, ou aqueles que se dizem igreja de Cristo, olharem o adultério, olharem o assassinato, olharem os pecados terríveis que existem, grotescos que existem, ofensivos por aí, e pecando tanto com a língua, achar que é superior. Não, não é. A grande questão é que se você, com uma simples fofoca, se você, com uma simples brincadeira, se você apenas chamando por aquele apelido pejorativo, você fazendo apenas aquela piada imunda, você apenas falando coisas sensualizadas, você tentando atrair pessoas fora do seu casamento, você falando mal, violentando pessoas pelas costas delas e através de palavras, acha que você está normal ou acha que isso é aceitável, saiba que isso são marcas verdadeiras do diabo na sua língua, reinando em você. Não ache de forma alguma que o falar essas coisas, que conversar essas coisas é normal ou aceitável, é odioso e encaminha você, sem dúvida, para uma condenação eterna. Tem uma frase de John Gill a destacar sobre este enredo. Da mesma sorte que o mundo está cheio de coisas e de pecado que jaz na impiedade, assim a língua está cheia de iniquidade. Existe um mundo de iniquidade nela. A língua é abundante em iniquidade. Não se pode dizer com certeza qual mal existe nela e o que é ocasionado por ela. É uma variedade tão grande que é chamado de universia, aqui na Vulgata, por exemplo, e pelo John Gill é chamado de mundo mesmo, de iniquidade. A diversidade é tão grande, não dá nem para saber qual é o mal da língua, ou qual é o mal ocasionado pela língua. São tantos, que o versículo prefere falar há um mundo de iniquidades. Um mundo. Quase tudo que você falar, quase tudo que você falar, mostra resquícios desse mundo em várias vertentes.
Como você tem lidado com isso? Próximo detalhe sobre a língua é que ela contamina todo o corpo. Nós falamos, nós lemos, ela é colocada entre os membros do corpo, parte, está em nós. Então, é interessante isso para justamente não causar aquela externalização. Para você colocar a culpa em outro. Ah, a culpa é da língua, não minha. A língua está onde? A língua é de quem? A língua faz parte de quem? Parte de você. A língua é o que você é. E a língua fala do que o coração está cheio. Então, simbolizando a fala e o poder da fala, nós apenas estamos tirando o que está dentro do nosso coração e mostrando às pessoas. Então, entenda, e da última aula nós falamos disso, sobre o controle que a língua tem sobre o corpo. Isso é muito sério. A língua está entre os membros do corpo, mas ela está, por menor que seja, em destaque no controle de todo o corpo. O controle, às vezes a gente fala, não, o controle são as emoções, e aí atrela ao âmbito de emoções que a gente obviamente coloca no coração, não é, vamos dizer, isso não é biológico, mas nós colocamos o centro do controle são as emoções, o coração. Não. Ah, não. O centro do controle é a razão, a parte cerebral. Também controla as emoções, mas é o centro da nossa razão que controla as nossas atitudes. Tiago traz uma informação fantástica que nós falamos. Controla, uma das coisas que controla as nossas atitudes muito fortemente é a língua. Então, se você dissesse numa roda de pessoas que estão zombando de uma pessoa, se você também zombar, o seu corpo todo será dominado por isso e você passará a tratar essa pessoa com zombaria por causa de algo que você falou. Se você começar, como a gente deu exemplo, a conversar com uma pessoa fora do seu casamento, de uma forma mais avançada e inadequada, você acabará por trazer a situação que o seu corpo vai obedecer de adultério. Se você estiver, de alguma forma, se comprometendo com a sua língua a agir de alguma maneira, você está controlando o seu corpo a agir dessa maneira. Tome cuidado com o que você fala. A língua, ela acaba por contaminar o corpo todo. Se você xinga, odeia com a língua, nada está impedindo de controlar a sua mão para agredir. Se você está jorrando ódio com a sua língua, detalhes te separam aí por contaminação do corpo todo a expor esse ódio com agressões físicas. Se você está de alguma forma tentando seduzir alguém com a língua, o próximo passo é uma sedução física. Então, a língua controla, sim, a língua, olhando para o âmbito da imundícia, contamina todo o corpo. É interessante naquele enredo em que todos viam Jesus comer ali sem lavar as mãos, e Jesus diz em Mateus 15, 18, mas as coisas que saem da boca vêm do coração e essas que tornam o homem impuro. Aquilo que verdadeiramente contamina não é o que entra pela boca do homem. Naquela suspeita que eles tinham naquela época de que as coisas impuras, a partir de que você come, você pode estar trazendo para você demônios, pode estar trazendo forças espirituais de influência. Não. Jesus está falando que realmente contamina é o que sai. O que realmente torna o homem impuro é o que sai da sua boca. É a língua. Verdadeiramente contamina o homem. Como mais uma das características, e essa é a quarta das 5, a língua incendeia todo o curso da vida. É uma das traduções mais difíceis desse texto. Então,
é utilizado em alguns modos de traduzir aí todo o curso da vida, toda a roda da vida, todo o círculo da vida, mas citando não apenas que se refere a absolutamente toda a existência do homem, mas também todos as características da vida do homem. Se estende a todas as áreas da vida do homem. Então, todas as partes da sua vida podem ser incendiadas pela língua. Ora, todo o seu corpo pode ser contaminado? Pois bem, todas as áreas da sua vida podem ser incendiadas pela língua. Então, a sua família, pais, mães, filhos, podem ser incendiados pela sua língua. Seu casamento pode ser incendiado pela sua língua. Sua vida pública, com os vizinhos, em sociedade, pode ser incendiado. Sua educação, seu trabalho, seja escola, ensino, mas também o trabalho, tudo isso pode ser nessa grande roda da vida, nesse grande curso da vida, todas essas características e muitas outras, apenas ter exemplo de algumas, mas podem ser de uma forma severa incendiadas pela língua. A língua incendeia todas estas. Então entenda por um momento. Eu tenho problema no casamento. Eu tenho problemas com os meus vizinhos. Eu tenho problema lá na escola. Eu tenho problema no meu trabalho. Eu tenho problema na minha família. Eu tenho problemas no meu casamento. Eu tenho problemas. Será que você não colocou fogo nisso tudo com sua língua? É quase certo. É quase certo. Independente de como você colocou, porque tem um universo, né, de iniquidades que você pode ter usado, uma delas colocou fogo nessa área da sua vida. Através do quê? Sua língua. Bem, provavelmente isso já te esclarece muita coisa. E é que você será honesto consigo mesmo. Então, entenda, é a língua que incendeia todo o curso da vida. Então, cada uma dessas áreas ela tem o poder de incendiar, de destruir. E ainda, ela incendeia porque ela é um fogo, está pegando fogo e coloca um incêndio na área. Mas de onde ela tira esse fogo que ela é? De onde ela se aquece, como nós dissemos já? E aqui a parte final. Ela é incendiada pelo inferno. O inferno é um local de punição, mas não estamos falando simplesmente a língua vai lá, é colocada no inferno, pega fogo, depois volta e aí é colocada em nós, aquecida pelo inferno, incendiada pelo inferno. Estamos falando não do local em si de punição, mas das forças malignas que estão destinadas aí ao inferno. Estamos falando que este inferno que aquece a nossa língua, que incendeia a nossa língua, são as forças malignas, forças diabólicas. Então a língua é colocada em fogo por elas. A língua tenta atingir todas as áreas da nossa vida porque ela está é, agindo, motivada, com seu combustível, com o seu incêndio aí, com o seu fogo alimentado pelo mal, pelo pecado, pelo inferno. Então, lembremos, foi uma conversa entre serpente e mulher que se iniciou a rebelião contra Deus ali dos homens, numa conversa que a fala tem um potencial gigantesco. E a partir da língua da serpente, incendiado pelo inferno, a conversa, fala, certamente trouxe destruição, tem trazido muita destruição para as nossas vidas. O ambiente de conversas define o verdadeiro cristão. Qual é o seu ambiente de conversas? O que você tem falado? O que você tem? é, Qual é a utilidade da sua língua?
qual tem sido a utilização dela. Ela é incendiada também pelo inferno. Releia esse versículo. É muito, muito, muito grosseiro ignorar um versículo tão profundo e pesado sobre a nossa língua. Finalizando, versículos 3, perdão, capítulo 3, versículos 7 e 8. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então, dando uns exemplos de animais aí, sejam as feras, sejam os répteis, que inicialmente a gente fala daqueles que rastejam, né? Seria a cobra em si. Mas podemos usar também, nesse mesmo sentido, os répteis que nós consideramos hoje pela biologia, ou até outros animais peçonhentos. Se a gente analisar a ferocidade desses animais, poder mesmo deles de destruir, serem fortes, de serem venenosos. E um dos que causa mais apavoro em mim, aqueles animais das profundezas, sejam os mais feios, ou ainda assim os maiores, ou venenosos, ou perigosos. Todos esses animais, é incrível entender, todos os animais o homem domina. Nós conseguimos dominar todos esses animais. Sim, conseguimos. Afinal, inclusive, as imagens expostas, nós tiramos essas fotos. Criamos, inclusive, as câmeras para tirarem essas fotos. Então é incrível que nós dominamos tudo isso. Todos esses animais com dentes, garras, força, veneno, nós dominamos. Conseguimos domá-los. Agora, a língua, não conseguimos. É tida como um mal incontrolável pelo versículo. E é interessante uma frase de Robertson que eu a princípio ignorei, depois eu pensei melhor e falei, realmente interessante. Especialmente a sua própria língua e por si mesmo. Ou seja, é um mal incontrolável, mas você, às vezes, seja pela violência, seja pela autoridade, por vários motivos, consegue, às vezes, domar, às vezes, a língua do próximo. Mandar o seu filho ficar quieto, mandar outra pessoa calar-se, seja pela força. E vemos na história tantos governos autoritários tomando a língua da nação, realmente aplicando censuras terríveis. Mas não é esse o foco. Aqui é especialmente a sua própria língua e domada por você mesmo. É um mal incontrolável. Você pode domar o mundo, e dificilmente domará sua língua. O verdadeiro desafio é dome sua língua. Ninguém pode domá-la. É cheia de veneno, ou é um mal incontrolável cheio de veneno. E essas doses letais de palavras podem destruir pessoas, podem arruinar vidas. Entenda, o que você fala pode definir todo o futuro de uma pessoa. Pode definir o conceito que ela tem sobre si mesma, pode definir o conceito que ela tem sobre outra pessoa, pode definir casamentos, pode definir se a pessoa terá filho ou não, pode definir muito sobre um trabalho da pessoa. Você fala, ela é cheia de veneno a sua fala. Cuidado com o que você fala. Só tem um que pode, que foi capaz de domar as palavras. A própria palavra que se fez carne, Jesus Cristo. Ele é o único que pode domar. Ele é o único que foi testado nas falas e tentaram achar algum erro em sua língua e não acharam nada. Esse homem foi capaz de refrear a si mesmo. Esse homem foi capaz de mostrar apenas o bem. Esse homem foi capaz de ser perfeito porque ele é o próprio Deus. Como nós
refrearemos a nossa língua sem ele. Não adianta apenas tentarmos, pelo politicamente correto, pela censura, apenas dominarmos a nossa língua ao cerrar os dentes sobre ela naquilo que ainda habita em nosso coração. Nós precisamos de uma transformação e de um poder genuíno daquele que é capaz de dominar línguas, Jesus Cristo. Então, cristãos, como esse texto traz um alerta aos cristãos, mas em especial aos mestres, os ensinadores, em Cristo, refreiem a sua língua. Tomem cuidado com esse mal tão potente. Eu acredito que esses versículos de Tiago deram mais entendimento sobre o quão poderosa é a língua para o mal também. Mas que as nossas línguas sejam incendiadas, na verdade, pelo Espírito Santo. Sejam postas em fogo pelo Espírito Santo. Deus nos abençoe para que nós possamos propagar este fogo da língua, mas um fogo do Espírito, não um fogo do inferno. Deus tenha misericórdia de nós. Salve-nos de nós mesmos. Conduza as nossas palavras. Deus abençoe.